Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos, Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 16, onde nós falaremos sobre trajetória e linha de corrente e também dos tipos de escoamento uni, bi e tridimensional. Esse assunto faz parte da cinemática dos fluidos, aí para você se localizar melhor dentro do conteúdo, né? Bom, linhas e trajetórias e linhas de corrente. Bom, vamos lá. Trajetória é o lugar geométrico dos pontos ocupados por uma partícula em instantes sucessivos. O que é isso? Eu tenho, vou imaginar aqui um rio, né? Coloco uma boia, um corpo flutuante, e vou acompanhando isso ao longo do tempo. Então, no instante 1 ele vai para uma segunda posição, no instante 2 na segunda, e assim por diante em vários tempos. Então, vamos imaginar que cada instante é um segundo, então até no segundo, até no tempo tn, eu vou estar acompanhando e vou tirando foto e ele vai aparecendo na minha tela. Seria o equivalente você pegar uma estrada, por exemplo, um carro, num determinado momento está em, por exemplo, eu estou agora em São Paulo, vou para Minas Gerais, né? Passo, estou em Guarulhos, depois estou lá em Mariporã e assim por diante. Em cada momento aparece como se fosse acompanhando através de um radar, né? A posição em instantes diferentes. Se eu juntar todos esses pontos que eu tirei na foto, é a chamada trajetória, nada mais é que o trajeto, né? Então, a rodovia que você está andando é a trajetória que o carro vai ter que seguir para chegar no seu destino. Então, trajetória é isso, é um corpo geométrico. Isso aqui não deve ser novidade para você, uma vez que lá em física, no ensino médio ou no ensino fundamental, a gente estuda e trajetória está tranquilo. Qual a novidade é o tal da linha de corrente. O que é a linha de corrente? Ela é a linha tangente aos vetores da velocidade de diferentes partículas ao mesmo instante. A principal diferença está aqui, ó. No caso anterior, trajetórias são instantes sucessivos. Então você pega um segundo, 2, 3, 4, 5, 10 e assim por diante. Aqui não. Eu venho e tiro uma foto na tela anterior, ali, naquela imagem que está aparecendo. Eu tiro uma foto de várias partículas diferentes no mesmo instante. É isso que vai acontecer aqui. Então eu tenho mais ou menos o mesmo leito aí de rio. Eu tenho várias partículas ao mesmo tempo, em várias posições, como se fosse uma corrida, né? Tenho vários carros na rodovia, tiro uma foto, a posição que cada carrinho desse tá, de cada flutuante desse tá, aparece na minha foto, que eu tirei, nesse instante T. E aí, o que eu tenho? Cada momento, ele está numa posição, ele vai para uma segunda posição no segundo instante. Então, ele tem uma velocidade associada. Cada partícula vai ter a sua velocidade associada, que é como ele vai fazer a curva, né? Então, mesmo que a velocidade numericamente seja constante, 10 metros por segundo, por exemplo, você vai ter aí a velocidade alterando, como a velocidade é um vetor, se ela mudar de direção, ela também está mudando, né? Então você tem uma aceleração, daí vem acelerações centrípeta, centrífuga e por aí vai, que faz com que os objetos mudem de direção. Bom, o que acontece? Se eu juntar essas linhas tangentes às velocidades, eu tenho a chamada linha de corrente. Então, conceitualmente é isso. A trajetória a gente olha em momentos sucessivos e a linha de corrente é uma linha que eu pego várias partículas ao mesmo instante. Aí você fala, tá, e daí e eu com isso? Dentro da mecânica dos fluidos, muitas vezes, os problemas que a gente está analisando, não importa o que acontece com a partícula, o que importa é o que acontece no global. Então, se eu tenho uma instalação de bombeamento, onde eu tenho um reservatório superior, um reservatório inferior e uma bomba e a instalação propriamente dito, tubos, né, ligando esse troço tudo, o que acontece com cada partícula não me importa. O que me importa é o que acontece com a instalação. Como que a bomba vai se comportar perante esse sistema. Então, não me interessa acompanhar a partícula, sim acompanhar uma determinada região. Daí vem o conceito de volume de controle. O que é o conceito de volume de controle? O conceito de volume de controle é aquele volume limitado de um determinado sistema que eu estou analisando, eu estou olhando para aquele sistema. Entra o Zezinho, sai o Zezinho, entra o Joãozinho, sai o Joãozinho. Não importa saber o que vai acontecer com cada um deles, e sim
o que acontece no aspecto geral. Para isso existe o conceito de linha de corrente. O que me importa é observar aquele instante e o que acontece com o sistema que eu estou analisando. Esse é o principal motivo. E olha que demorou um certo tempo para eu compreender isso, né? Que é o que eu estou tentando te mostrar agora de forma rápida, né? Bom, o que a gente tem relacionado à trajetória e à linha de corrente? A linha de corrente e a trajetória elas vão coincidir geometricamente quando for regime permanente, né? Então, acaba coincidindo. Então, por isso que essa explicação nos livros, de modo geral, é bem sucinta. Basicamente, coloca isso e vamos que vamos, né? E aí você fica, tá, mas e daí, para quê e tal? E esse que é o e daí que eu acabei de falar para vocês. Bom, aí vem um outro conceito que é o chamado tubo de corrente. O que é o tubo de corrente? É a superfície de forma tubular formada por linhas de corrente que se apoiam numa linha geométrica fechada. Então, imagina um tubo, é um tubo de corrente. Só que ao invés de ser um tubo físico, tubo de PVC da Tigre, da Amanco, é um tubo virtual, conceitual. Só que daí, né? Para que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente interessa, nesse caso aqui do tubo de corrente, veja que se eu tenho só velocidade nesse sentido aqui, eu não vou ter deslocamento, tá aqui, não vou ter deslocamento através da parede do tubo de corrente. Então, com isso a gente vai usar lá no conceito lá da equação da energia. Mas vai entrar um produto por aqui e vai sair produto por aqui. É isso que importa. E qual que são as propriedades? Eles são fixos quando o regime permanente. Lembrando o que é o regime permanente. O regime permanente é aquele regime cujas propriedades são constantes ao longo do tempo. Então, em cada seção, eu tenho uma determinada propriedade. Quais propriedades? A propriedade que você quiser, seja a termodinâmica, seja a transferência de calor, seja a mecânica dos fluidos, o conceito de regime permanente é o mesmo. Então, tem lá, por exemplo, pressão e velocidade. Na seção 1, elas mudam? Não. Então, é regime permanente. Na seção 2, também muda? Não. Então, é regime permanente. É isso que quer dizer. Bom, são permeáveis à passagem de massa, então entra a massa só aqui. Lembrando que esse permeável não é através da parede do tubo, que não pode ser por causa da questão da velocidade. Que é para eu ter movimento assim, eu tenho que ter velocidade nesse sentido e conceitualmente eu não vou ter, porque a velocidade o tubo de corrente é as linhas tangentes da velocidade, então não tem como ter essa a travessia de massa através da parede do tubo de corrente. Bom, escoamento unidirecional ou uniforme na seção. O que vem a ser isso? Escoamento é dito uniforme quando uma única coordenada é suficiente para descrever as propriedades do fluido. O que é isso? Para que isso aconteça, as propriedades sejam constantes em cada seção. Bom, o que é isso? Eu tenho um tubo, nesse caso aqui, um tubo cônico, aonde a seção de 1 para 2 ela diminui, e aí eu tenho uma variação da velocidade de 1 para 2. Né? A velocidade em 1 é menor do que a velocidade em 2. Mas, em toda a seção, a velocidade é a mesma. Isso acontece na prática? Não, não acontece. Né? Quando a gente usa esse conceito é porque a gente está imaginando o conceito de velocidade média na seção, que é o que a gente vai estar utilizando lá na equação da energia. A gente vai falar bastante disso aí, né, na próxima aula, e a gente vai estar sempre usando esse conceito que você usa para simplificar os seus cálculos, né? Mas na prática não existe. Bom, é isso aqui, né? Unidirecional apenas, eu falar, é uma velocidade num certo sentido, numa certa direção, e nesse caso aqui no sentido de x, e já descrevi as propriedades da velocidade naquela seção. Já o escoamento bidimensional, bom, se unidirecional é uma, bidimensional duas, então eu preciso de duas cotas, x e y. Nesse caso aqui, as velocidades elas se alteram, não é a mesma na seção, ao longo de toda a seção. E não acontece isso na prática porque a gente comentou lá no comecinho aqui dessa série de mecânica dos fluidos sobre o princípio da aderência, que é o que o fluido ele adere à superfície e adquire a mesma velocidade. Se a parede do tubo está parada, então neste caso a velocidade vai ser zero, né? Mas só que eu tenho escoamento, então ele parte de zero até uma velocidade máxima do escoamento. E para finalizar, o escoamento tridimensional, ele é que é o escoamento que eu preciso de 3 dimensões para descrever. Então aqui ele muda em toda a seção. Então eu preciso de x, y, z. Ou se fossem coordenadas esféricas, né, 2 ângulos e o raio, enfim, aí vai
do tipo de coordenada que você está utilizando, você vai estar trabalhando. Mas em tese, esse aqui é o verdadeiro. Esse é o que acontece de verdade nos escoamentos. É o que a gente tem, é escoamento tridimensional. Existe alguns tipos de tubulação, dependendo do tamanho, que eu tenho chamados escoamentos secundários. Seria como se eu tivesse dois escoamentos dentro do mesmo tubo. Só que esse é um assunto bem mais complexo, não se aborda nem dentro da graduação, né? Então é bem complexo. Então só estou comentando para você saber que tem, né? Na verdade, dependendo do tamanho do tubo, eu vou ter posso ter outros escoamentos aí, digamos assim. Bom, é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim, né? É bem simples, bem direto. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal. Se quiser receber novidades via WhatsApp, só mandar eu quero pro número que tá aí. Entra na nossa loja lá, dá uma força pra gente aí, vai. E formas de contato, Facebook, lá na página, lá no grupo, faça parte, via e-mail, WhatsApp, a forma que você achar mais conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.